Todo mundo me zoando, falando que o Kitsune só fala de anime de mulherzinha, de menininha, também agora chega. Pois hoje nós vamos falar de um anime de homem para homem sobre homem. Pirata Espacial Capitão Harlock, no VideoQuest 27. Uma das mais famosas e importantes obras do renomado autor Leiji Matsumoto, autor de Space Battleship Yamato, conhecido no Brasil como Patrulha Estelar, o mangá de Uchu Kaizoku Captain Harlock foi publicado na Play Comic de 77 a 79. O anime, produzido pela Toei em 78, tem direção de Rintaro, diretor importantíssimo até hoje, responsável, por exemplo, pelo filme Metrópolis, e conta ainda com a belíssima trilha sonora composta e interpretada pela Orquestra Filarmônica de Tóquio. Em meio à invasão do povo das Mazon ao planeta Terra e sendo perseguido pelo complacente e alienado governo terrestre, Capitão Harlock, o pirata espacial, luta para proteger os humanos e cumprir a promessa feita a seu amigo de sempre cuidar de sua filha Mayu. Capitão Harlock é um clássico, é um anime que a gente não sabe até que ponto é um divisor de águas, mas o Leiji Matsumoto é um mestre. E, aliás, a própria obra do Harlock chegou a ter um impacto similar que Cavaleiros do Zodíaco teve no Brasil, só que na França. Então é uma coisa, essa obra é muito importante, o autor é muito importante, apesar de ele ter aquele negócio dele ficar repetindo os personagens em várias séries diferentes, né? Dentro da própria série, vamos dizer isso. A gente chega lá já. Ele é tipo Kurumada, repetindo o personagem. Não é que ele é que nem o Kurumada. O Kurumada é uma pessoa sem criatividade. Ele é um mestre e encontrou bons atores dentro da sua imaginação e fica recontratando eles. Claro, ele é tipo Nolan e o Harlock é o Leonardo DiCaprio pra ele. Exato! Claro, é uma ótima desculpa essa. Porra! Enfim, Capitão Harlock é uma experiência que eu acho que todo mundo tem que ter pelo menos um pouquinho, experimentar um pouquinho desse anime do Capitão Harlock, pra você ter a experiência de ver uma coisa da época. É um anime do fim dos anos 70 e ele tem muita coisa que vale a pena você assistir pra pegar essas coisas, assim. Principalmente na parte artística, técnica, visual, audiovisual da... Você gosta desse anime, falando do gênero dele, você gosta desse anime porque é batalha de navinha no espaço, certo? Me desculpem, é um pecado meu, eu gosto. Como a gente está falando de diferenças culturais, se você pegar o Harlock, pegar por exemplo a equipe, a tripulação do Harlock, é um monte de bêbado jogado no chão, certo? Um monte de caras deformados, porque o cara desenha um monte de gente caricato, deformado, né? Sim, sim. E não é que ele não saiba desenhar o bichonem, né? Não é que ele não sabe desenhar personagens bonitos. É que ele quer que a tripulação seja feia. Isso, exatamente. Todo mundo é muito feio. Porque na época se aceitava esse tipo de coisa. Na época, se você tem que mostrar pessoas feias, você mostra pessoas feias. Vocês querem um exemplo de diferença cultural? Anime novo de batalha de navinha no espaço que estreou essa temporada agora, de janeiro de 2012. Moretsu Pirates. Que eu tô gostando só porque é batalha no espaço. No 6º episódio ela vai entrar na tripulação de fato. E pelo que eu vi tem um robô gigante, um cara de óculos assim, nerd, que deve ser o... O cara nerd ainda assim é bonitinho, né? Ele ainda é bonitinho, ele não é cara, frescuro. como é que é o cara que fez a Arcadia? O nerd da história de Harlock é como, visualmente falando? É que, pô, é um cara que anda por aí com um cobertor. Mano, é um anão com um óculos de fundo de garrafa e chapéu de cowboy, tá ligado? Ele é muito bizarro. Então tem essas diferenças visuais que hoje a gente prefere uma estética. Naquela época tinha uma outra estética e você tem que aceitar essa estética da época. Tem muita gente feia em Harlock. Também tem diferenças técnicas, porque hoje, em geral, os animes são razoavelmente bem feitos. Esse anime tinha pouquíssimos recursos, certo? Só que tem uma coisa que salva. Porque ele é extremamente bem dirigido. É o Rintaro, é um diretor importante na história dos animes. Rintaro. Porque a direção dele faz cenas como, por exemplo, a cena do tiroteio no museu. Essa cena do tiroteio do museu,
que o cara não tinha como fazer aquilo ficar com uma ação frenética, porque não tem como animar muito bem, mas vocês estão vendo aí a solução pra essa cena. Que eu achei uma solução assim. Na primeira vez que eu assisti, eu falei: peraí, que porra é essa? Daí eu comecei a entender o que ele tava fazendo. Caralho, que foda! É uma cena muito bonita. Sabe a cena que o... é um pouquinho spoiler. Não vou contar o contexto, mas a cena que o Harlock reencontra uma certa personagem, certo? E ele tá correndo pelos corredores enquanto tá cortando a cena com a cena do instrumento musical da menina. Essa é uma cena que é junto com a música, porque tem a trilha sonora desse anime, é uma coisa linda, absolutamente linda. Não, a trilha sonora do Harlock é tipo um dos tripés do Harlock. Sim, sim, é uma das coisas que sustenta a série, é você juntar aquela música épica com aquelas cenas no espaço, com aquela nave bonita. Eu gosto da Arcadia. Bom, eu acho que só a Arcadia se salva. O resto é bem feio. Porque é um visual muito anos 60, 70. Mas só que eu acho que pelo menos eles souberam fazer as naves se mexerem de uma forma muito legal. Elas as luzinhas são legais. Luzinha, tinha muito luzinha. Não, cara, Ficção científica dos anos 70. Luzinha, né, cara? Não. Só faltou gente com macacão prateado. O que é uma outra coisa também, é meio brega. Se você parar pra pensar hoje. Você pode achar esse negócio todo meio cafona. Eu gosto disso. Eu gosto do visual cafona de Harlock. É uma breguice porque, olha só, vamos pensar no trono da Arcadia. É. Tem uma caveira lá em cima da bandeira, tem uma outra caveira que fica em cima Da cabeceira. da cabeceira e tem uma caveira que fica no meio das costas. E ainda tem caveira na ponta dos braços da cadeira. É. Se eu tivesse uns 5 anos a menos, eu ia achar isso muito mais legal. Eu digo isso. Por aí. E a junção da direção do Rintaro com as músicas, ela coloca um tom épico em certas cenas, uma coisa que... Eu, por exemplo, eu não gosto de cena, eu não me atraio por guerra de navinha no espaço. Não é uma coisa que me atrai. Não é o gênero que eu gosto. Só que eu me empolgava nas cenas por conta da direção do cara junto com a música. Aquilo empolga, aquilo faz você se envolver. Daí você vê aquela cena, principalmente quando ele usa o ariete. Ah, sim, Ariete, não é isso a pronúncia? Acho que é ariete. É porque eu vi legendado em inglês, tá ramming attack. É aquela faca. É. Puta que pariu. Puta que pariu. O cara tem uma nave gigante no espaço que parece um navio pirata. E o cara tem na ponta uma faca que ele atravessa a nave. Cara, sabe isso é tática de guerra de antes da invenção da pólvora. Tipo, os romanos faziam isso. Enquanto o cara tem uma pistola com laser, o cara também tem uma lâmina na ponta da nave. É muita falta de noção, né, cara? É porque Harlock é um pouco falta de noção. Total. Não, mas a hora que eles atravessavam as naves, explodia tudo. Eu achava aquela cena foda. Eu adorava. Como eu acabei de dizer, tem um tom épico, um tom grandioso. Só que o cara consegue deixar a cena do jeito que ela tem que ser, pro propósito que ela tem que ser. Então, uma coisa que eu acho muito legal, que de repente vocês vão achar que é uma coisa negativa, mas eu juro que não é. Tédio. O cara sabe fazer cenas que são um tédio. Porque todo o processo de ser um pirata no espaço é um tédio. Uma das cenas clássicas, eu acho, pra mim, de Harlock é a nave tá indo reto, ela dá uma viradinha enquanto tá tocando a flauta. A flauta ou a harpa? Qualquer um dos dois. Aham. Tá tocando a flauta ou tá tocando a harpa, a nave tá indo reto, ela dá uma viradinha. E aí você vê toda a tripulação das 40 pessoas que estão na tripulação do Harlock Fazendo nada. jogados no chão bebendo. Daí você vê o Harlock tocando a flauta no quarto dele. Ou bebendo vinho. O tempo todo, é isso que ele faz. O cara mais faz é beber vinho de um estoque de vinho infinito que ele tem, que não acaba nunca. E aquelas taças... Nunca acabou. E as taças, é que ele quebra uma por episódio. Ele taca na hora e fica tirando. Pá! Ele quebra de raiva. Ele é um homem que quebra taças de vinho de raiva. Sabe, onde é que tira o estoque dessas, né? Porque, cara, é isso que é legal. Eu não acabei de falar que é brega. O Harlock é um cara cabeludo, com uma gola gigantesca e uma capa, cheio de caveiras na roupa toda, com Cheio. cicatriz. Quantas será que tem? Ah, cara, tem Aos pelo menos menos umas quatro. quatro. O cara tem um tapa-olho gigante,
uma cicatriz, ele toca a harpa, toca ocarina e bebe vinho. E é um capitão pirata no espaço. E tem uma espada que na verdade é uma pistola. Sabe, é muito exagerado. É muito exagerado. E eu visualmente, eu sou fãzaço de Harlock. Visualmente eu acho lindo. Cara, eu queria ter... Brega pra caralho, mas lindo. Eu queria ter uma réplica daquela arma do Harlock. Porque eu acho muito interessante. Porque dependendo da forma que você segura, ela pode ser atirar ou ela pode virar uma espada. Que mas não tem lâmina, né? Ok. O universo de Harlock, por mais que ele não seja tão bem aproveitado, Sim. ele tem temas muito interessantes. Uhum. Como... Ele é mais. Esse tipo de coisa é mais aproveitado lá pro começo e pro fim, né? É, Todo o meio é ocupado com a caça às Amazônia. que é o governo da Terra e a total... Acho que não sei se isso é corrupção, se é É preguiça. uma alienação. Alienação. Por causa que, como a Terra tem várias colônias, e as colônias dão produtos para a Terra, os habitantes, né, não tem que trabalhar. O governo dá de graça. Então as pessoas perderam interesse em política, trabalho, em qualquer outra coisa. Então é só ócio e lazer o tempo todo. A prioridade do primeiro-ministro... É o primeiro-ministro da Terra ou o primeiro-ministro do Japão? Acho que é da Terra. Então, é o primeiro-ministro fodão lá. A prioridade do cara é assistir corrida de cavalo e assistir corrida de cachorro. Entende? Cachorro verde, aliás. É? Eu não vou lembrar desse detalhe, sabe? Eu achei muito estranho ser verde. Não sei por que não pintaram de marrom. É um detalhe importante, né? Você focou no cachorro verde. É porque eu achei estranho, me incomodou. Ok. Enfim, tem todo o problema dos cachorros verdes. Tem essa crítica social da alienação do homem, dessa questão do pão e circo, digamos assim, né? Que o homem não quer saber. Nós somos assim. A gente fala mais de Big Brother do que da eleição que vai ter nesse ano. Então a gente fala mais de televisão do que fala de política. A gente se importa mais com anime, por exemplo, nós que fazemos vídeos ocupamos toda a nossa semana pensando no VideoQuest. Ocupando sua vida? Exatamente, a gente se ocupa mais com isso, com essa merda desse videozinho de porcaria de 15 minutos no YouTube, do que 15 minutos lendo um livro e entendendo qual é o problema político no Brasil. Sabe, é relevante, só que é mandado pras cucuia. Porque a Harlock é mais importante você ver as táticas de navinha E a honra do homem? e a honra do homem do que isso. Então esse é um problema de Harlock. Nós estamos nesse momento falando tudo que vale a pena, e essas são coisas legais sobre Harlock, toda essa experiência audiovisual, digamos assim. Pra você ver direção, ver arte, ouvir a música, se emocionar com as cenas de batalha, isso é legal. Só que tem muita coisa que ou é realmente ruim, ou é completamente mal aproveitado. A estrutura do anime sofre sérios problemas assim, narrativos ao longo dela, né? Como, por exemplo, vários flashbacks que acontecem no auge da guerra. Esse é um problema. Porque é o seguinte, você tem a história sobre a caça do nosso amigo Harlock contra as Amazônia e ele querendo proteger a Terra porque ele quer proteger a Mayu, a menininha que é filha do amigo dele, certo? Então tem tudo isso rolando. Só que também tem a história da tripulação. A tripulação é importante. Sim, porque muitas das cenas dos episódios é apenas a tripulação interagindo entre si, a tripulação fazendo alguma coisa, mesmo que for um humor bobo, a velha correndo atrás do gato, ou a outra bebê ficando amarela. Então eu entendo o fato do Leiji Matsumoto querer dar importância pra gente querer se relacionar com essa tripulação, pra gente se importar com o destino da tripulação da Arcadia. Eu entendo isso. O problema é que ele, por exemplo, ele começa a história do Capitão Harlock focado no Daiba. É uma coisa um pouco confusa, né? O Daiba que é o menino que o pai dele é morto pelas Amazônia e ele quer se juntar pra se vingar.
Então tem toda a construção, eu gosto, é muito bem feito. Tem toda a construção da aceitação dele, de ele se acalmar, de entender que existe uma missão, que a vingança dele não é o principal e tudo mais. É muito bem feito, só que será que não seria melhor focar um pouco no Harlock antes de entrar no Daiba? No começo, a intenção era que o Harlock fosse muito misterioso. Tanto é que só explicam no episódio 30. O passado dele, né? É. Pois é, com 42 episódios e só no 30 você vai entender o Harlock. Sendo que você não entende nada. Pois é, porque tem esse negócio. Ele vai colocando flashback de vários personagens pra você entender o passado dele. Então tem o flashback da menina loira, que eu esqueço o nome. Tem o flashback da Mimi. Tem o flashback do Yataran, que é o como é que chama? Imediato, né? Uhum. Tem o flashback do Yataran. Tem de cada um deles, são personagens importantes. Mas sabe, lá pelo episódio 35, onde tá no auge da guerra, quase no clímax, quase chegando no final, você tem o flashback da cozinheira. Que por mais que seja divertido... Sabe, todos esses flashbacks deviam estar antes do 20, na minha opinião. Pois é, espalhados aqui e ali, mas antes do 20, pra você construir o seu conceito e construir simpatia pela tripulação e depois partir pra guerra, e depois partir pra história, entendeu? Eu até acho justo só fazer o flashback do Harlock no final. Pra deixar ele misterioso. Mas eu acho que foi uma explicação vagabunda. Também tem esse problema, porque tem uns flashbacks que não tem nenhuma função. O do Harlock, por exemplo, o que a gente queria saber do Harlock? Eu queria saber de onde ele conseguiu as cicatrizes, por que ele é um bandido, onde ele conheceu aquele amigo dele. Tirou. É, porque assim, ele passa o tempo todo falando meu amigo, meu amigo, meu amigo. O flashback só serve pra você saber que o amigo dele é esse cara. E mostra a imagem dele, você vê ele agindo. Mas não mostra os caras se conhecendo, por exemplo. Não mostra por que eles têm essa relação tão forte um com o outro. Podia até ter mais episódios pra explicar todo o desenvolvimento dele, porque, querendo ou não, o Harlock é o principal e o amigo dele é a nave. Pois é. Então, ele é um personagem importante. Ele é um personagem importante. Eu cheguei num ponto no começo que eu falava, será que essa série realmente quer ter uma ficção científica séria e se basear em fatos minimamente científicos? Ou só quer Just for the Lows, são lá, Piratas do Espaço? Não, os primeiros episódios eu tava na dúvida. Porque eu sempre dou o valor da dúvida, né? Sim. Depois de um tempo eu cheguei à conclusão, quando eu comecei a ver que a nave estava viva, quando eu comecei a ver... O problema não é a nave estar viva. O problema é que não há absolutamente nenhuma explicação plausível pra isso. Porque nem nos capítulos em que isso deveria ser explicado, há sequer uma menção de como isso aconteceu. Porque, cara, você fala, um ser mecânico tá vivo, não é exatamente mecânico, a gente sabe que é orgânico, mas enfim, o Eva 1 tem o espírito da mãe do Shinji. Isso é explicado de uma forma plausível dentro do universo da série. Nem dentro do universo de Harlock você entende como é que o Tochiro é a nave. E é o tipo de... Então, ele coloca flashbacks nos lugares errados, na hora errada, e muitas vezes o flashback não serve pra nada. O outro problema que me incomoda, tá certo que é uma escolha e assim, a gente tem que respeitar, e não é necessariamente ruim, mas enfim, todos os personagens são caricaturas de alguma coisa, certo? E na maioria das vezes funciona até. O próprio, eu não preciso de aprofundamento naquele primeiro-ministro, porque ele é só uma caricatura da alienação do homem atual, certo? Do futuro, o homem vai ficar tão alienado que vai ficar daquele jeito. É só uma caricatura, não preciso que fique aprofundando nisso, certo? Uhum. Mas o Harlock, por exemplo, ele por ser ele é uma figura dentro da série, um símbolo de liberdade e de moralidade. De honra masculina. Ele tem muito disso, é a honra masculina do Harlock, e ele tinha que ser um exemplo de mão forte, mão de ferro no comando, sabe? E por vezes você tem isso. Só que no fim, pra mim, o Harlock é um babaca. Pra mim, o Harlock é um personagem de merda. Eu consigo entender sua linha de raciocínio que leva a tal. Mas eu não acho que ele chega a ser um babaca. Eu só acho que ele... Se imagina se um personagem muito complexo é uma esfera, ele é um prato. Porque qual é a motivação dele? Ele
É uma boa pergunta. Não é? Esse é o negócio. Porque ele quer salvar a Terra pela Terra ou ele quer salvar a Terra pela Mayu? No fim das contas, ele quer salvar... Mas ele tá salvando a Mayu porque ele gosta da Mayu ou só porque é pela promessa? Pois é. Olha só, tem toda essa problemática da motivação dele que eu não comprei. Eu não comprei o Harlock. Tem horas que ele deveria tomar decisões, ele não toma. Por exemplo, tem um momento que ele tem que cuidar da Mayu, também não quero dar spoiler. Ele tem que cuidar da Mayu porque ela tá meio traumatizada. Ele não sabe o que fazer. Perfeito. Isso dá um pouquinho de profundidade pro personagem. Porque fazendo ele um prato. Exato. Porque ele se preocupa com a menina, mas ele não tem nenhuma capacidade de cuidar de uma criança porque ele é um pirata espacial. Faz sentido. Faz todo sentido. Agora, no momento que ele tá em dúvida entre resgatar a menina ou partir num ataque contra as Amazônia, e ele não sabe que decisão tomar, e ele passa a decisão pro outro, e o outro é a nave, cadê esse grande comandante? Sendo que na hora... O símbolo fálico másculo supremo do espaço. Broxou, porque na hora que ele tinha que tomar a decisão, porque essa é a decisão do anime, isso é lá na reta final, ele não toma essa decisão e ele passa pro próximo. Eu acho que isso enfraquece demais, fora a decisão final dele. Eu não quero dar detalhes, mas olha só, as duas decisões primeiras, eu acho que ajuda a construir o prato dele. A última eu concordo com você. E a decisão final, nós dois concordamos que é uma decisão, de certa forma, egoísta. De certa forma, não. Totalmente egoísta. E ele foi contra a própria tripulação dele. O problema todo é que se Que é a tripulação dele que estava disposta a morrer por ele. Pois é. Só que ela é tratada de forma bonita. Porque se fosse uma decisão egoísta e o anime reconhecesse que é uma decisão filha da puta, beleza, isso é construção de personagem. Mas quando isso é tratado como uma coisa bonita, vocês vão entender. É o último episódio. Isso acontece no último episódio, que é um puta de um anticlímax, esse último episódio. Porque o penúltimo, você pode discordar se a luta final, porque não tem como negar que vai haver uma luta final. Sim, existe uma luta final no penúltimo episódio. E a luta final é questionável a qualidade dela, mas ficaria muito melhor se acabasse ali. Exatamente. Eu já acho que a luta final é completamente insatisfatória e mal explicada. E aí depois tem uma coisa que acontece no último episódio, muito besta, e depois tem essa decisão final que acaba com o personagem e acaba com a magia do Harlock. Porque todo o apelo do Harlock é essa honra e o compromisso com o dever e com a honra e com a promessa, porque ele é um homem. E isso acaba tudo porque ele é um babaca no fim. Mas a questão dele ser um babaca, você pode se perguntar até se Lei Matsumoto também não é um babaca. Ele é um misógino. É esse um dos pontos principais, uma coisa que me incomoda demais. Pra quem não sabe, deixa eu só explicar. Misoginia, eu não sei se eu vou saber explicar direito, mas é uma espécie de... É tipo racismo, só que com mulher. Isso. É um preconceito barra medo, barra agressividade, barra desprezo com mulheres. Todas as soldados e as comandantes e a rainha são todas mulheres, atacando os homens. Por quê? Porque mulher é tudo filho da puta. Elas traem você, elas vão enganar você, vão fazer você fazer coisas ruins. Elas vão se aproveitar da pureza do homem. Tem muito disso nesse anime. O homem é puro e inocente, porque o homem é movido pela honra. Tem uma certa cena, eu preciso achar, mas tem uma certa cena onde o Harlock grita pra rainha Rafflesia: você não entende a honra de um homem, porque você é uma mulher. E a honra de uma mulher é diferente. Isso, exatamente. Sabe? E a mulher, ela se aproveita que o homem acha que a mulher é pura. Então ela se aproveita da pureza do homem e engana o homem. Isso acontece milhares e milhares e milhares de vezes nesse anime. O tempo todo. E o que mais acontece nesse anime? Os caras matando mulher e a mulher queimando em chamas. Eu acho que talvez não seja certo quanto a isso. Mas eu não vou dizer que isso também, que queimar as Amazonas seja o parte da misoginia, porque eu acho que isso é apenas o modo da luta das alienígenas. E aí você tem 3 mulheres na tripulação da Arcadia, sendo que uma é absolutamente funcional, os sentimentos dela
são importantes em cerca de 2 ou 3 episódios no máximo, que é a loirinha. Ah, lembro. Tem o flashback dela e tem o relacionamento que ela tem um pouquinho de ciúme do Daigo. Mas é tipo, num trechinho de um episódio. Acabou. Só o que importa dela é que ela sabe operar máquinas. Tem a cozinheira que tem um amor do passado, ou seja, ela é pura, porque ela ainda se lembra de um homem bondoso. Então ela é boa porque ela se lembra de um homem bondoso, ela ama um homem bondoso. E tem a Mimi, que deu a vida pelo Harlock, e a vida dela é do Harlock. E é isso aí. Eu dedico a minha vida a este homem que é um exemplo. Não, na verdade ele se dedica à harpa. O Harlock só se encontra do lado da harpa. É uma mera coincidência, na minha opinião. Então, cara, esse pra mim é um anime que vale pelo visual, vale pela experiência, é muito bonito, é muito bem dirigido e tudo mais, só que ele tem uma série de defeitos e o maior deles é que ele é extremamente babaca e misógino. Na minha opinião de merda, é um anime misógino. Eu concordo com você. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Se vocês quiserem dar joinha é muito legal. Comentem em todos os lugares possíveis. Inscrevam-se no canal do YouTube. Vocês podem comentar no YouTube, podem comentar no blog, que sempre rola bastante discussão lá. Vocês podem curtir a página do Facebook para vocês receberem a atualização automaticamente para vocês. Podem falar com a gente bastante no Twitter. Vocês vão lá no post do blog e acessam o Twitter de cada um de nós. E também tem o Twitter do VideoQuest. Interajam conosco, mandem e-mails pra gente ler na próxima vez. E também mandem os vídeos. Se vocês gostaram desse VideoQuest, manda um videozinho de 1 minuto, que aí na outra semana a gente coloca na leitura de e-mails, pra você aparecer no VideoQuest comentando também sobre Harlock ou sobre o próprio VideoQuest. Certo? Ou errado? Ou errado? Errado é esse anime. Esse anime, cara, tá todo errado, na minha opinião. Eu não vou recomendar. Sinceramente, é um clássico, é bonito, mas não é porque é velho e clássico que é bom. Eu só quero falar que ele só tá não recomendando porque ele tá querendo discordar de mim. Não. Nós concordamos que ele deve ser visto, mas com parcimônia. Não, deve ser visto sim, porque você tem que ter todo o conhecimento possível. Mas vamos ser sinceros que aquilo não podia ser muito melhor. Porra. com toda aquela direção, com toda aquela trilha sonora, podia ser muito melhor. Mas no final ficou uma série mais ou menos, só que muito bem feita. Muito bem feita, só que moralmente condenável. Então, cara, Harlock, eu nem sei se eu recomendo ou não, mas sei lá, assistam e continuem assistindo o VideoQuest. Eu acho que eu não vou recomendar o VideoQuest, porque a gente já provou milhares de vezes que nós somos moralmente condenáveis. É verdade. 命を捨てて俺は